Você já parou para notar como seu sucesso incomoda aqueles que tiveram todas as vantagens e atalhos na vida? Eles tiveram mentores, sistemas e proteção, enquanto você se virou sozinho. O fato mais assustador sobre você é este: ninguém te treinou. Você é a anomalia, o erro de cálculo no sistema deles. Eles observam sua força e só conseguem sussurrar: quem os treinou? Eles procuram um nome, um arquivo, um diploma, porque precisam de uma explicação para o poder que nasceu fora do alcance deles. Mas a verdade é que ninguém leva o crédito, pois você foi moldado pelo caos e pela sobrevivência. Essa linha, por si só, é suficiente para desestabilizar quem pensava que estrutura era sinônimo de superioridade. O universo não te deu uma sala de aula, te deu experiências que te forçaram a evoluir. Você não aprendeu resiliência em livros, mas sim nas noites em que precisou se reconstruir sem aplausos. É essa história de autoria que te torna imparável. Você não esperou por permissão para crescer, e agora a sua presença é um alerta que confronta a fragilidade daqueles que foram protegidos. Chegou o momento de assumir essa energia e parar de se desculpar pelo instinto afiado que o seu caminho solitário criou. Esta é a sua missão: declarar a sua força construída em silêncio e permitir que essa mensagem alcance outras almas que também se fizeram sozinhas. Se você reconhece essa força inegável, se você é o escolhido que a vida treinou em segredo, manifeste a sua ativação agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para garantir que você continue recebendo as mensagens que transformam. E faça o seu contrato com o universo. Comente o número 77 agora mesmo. Comente 77 para selar a sua declaração de que você aceita a ativação energética e que o seu treinamento no silêncio se tornou a sua maior arma. Eu vejo a força em você. Você está ouvindo essa pergunta ecoar porque sua presença não faz sentido para quem só segue o manual. O terno, a estrutura, o sistema, eles precisam de um nome, um curso, um mentor para justificar sua força. Mas quando olham para você, não encontram um rastro limpo. Eles encontram o resultado de um trabalho silencioso e brutal. Você não foi treinado com aulas confortáveis. Você foi moldado por consequências reais. Enquanto eles tinham guias, você teve que aprender com cada tombo, cada perda, cada momento que o deixou sem chão. É por isso que você é uma ameaça. Você provou que não precisa da permissão deles para ser perigoso, apenas da sua própria resiliência. O que os aterroriza não é o seu poder, mas a origem dele. Eles pensam que a disciplina vem de um cronograma, mas a sua veio da necessidade. Você se tornou forte porque não tinha a opção de ser fraco. Você desenvolveu a intuição porque ninguém estava lá para avisá-lo do perigo. Você se tornou inquebrável porque teve que reconstruir suas próprias peças no escuro, sem holofotes ou validação. Você é o produto da sobrevivência, não de um programa de certificação. E isso lhe deu uma vantagem que nenhuma escola pode oferecer. Você sabe o que é real, porque viveu no caos, enquanto eles apenas estudavam sobre ele. Agora, precisamos ir além da pergunta do terno, pois ela esconde um medo ainda maior. Se ninguém o treinou, o que exatamente foi que o forjou em segredo? E por que o universo insiste em usar o silêncio e a dificuldade como os professores mais eficazes para aqueles destinados à grandeza? Prepare-se para descobrir por que o seu caminho autodidata é, na verdade, a sua mais letal e irreplicável vantagem. Você venceu essa corrida de maneira que confunde quem tinha todas as vantagens e atalhos. Eles tinham o mapa, tinham o GPS, tinham o mentor e o dinheiro, mas você tinha uma coisa muito mais rara: instinto puro. Eles foram treinados a seguir um caminho, mas você foi treinado pela própria vida a criar um caminho novo. Enquanto eles esperavam o momento certo ou a próxima instrução, você estava se movendo, se adaptando
e superando as falhas que deveriam ter te paralisado. O que eles não entendem é que o seu crescimento não veio de um curso, mas de um campo de batalha pessoal. Cada queda que você teve, cada noite que você passou reconstruindo suas próprias peças, transformou você em um algoritmo de sobrevivência. Você não aprendeu resiliência lendo um livro, você aprendeu a se levantar porque desistir não era uma opção. É por isso que você anda com uma calma que eles confundem com arrogância. Na verdade, é apenas o reconhecimento de que você já passou pelo pior e sobreviveu. Essa força que você construiu no silêncio é a sua soberania inegociável. Eles temem que você não siga as regras porque você não precisa delas. Você as quebra por instinto e acerta. Você se tornou a prova viva de que o sucesso não precisa de permissão ou de um plano caro. Mas a grande questão que realmente incomoda quem te subestimou é essa. Se você fez tudo isso sem o treinamento deles, o que acontece quando você decide de propósito usar essa força não mapeada para alcançar algo muito maior? Escolhido? Você sentiu essa vibração? Não foi apenas uma mensagem. Foi um realinhamento que quebrou o ciclo da invisibilidade. A consciência que acabou de acender em você é a prova de que o universo investiu no seu crescimento a solo. Sua força foi forjada no silêncio, sem instrutores. Essa energia tem um preço alto, o seu sacrifício. Agora, você tem a chance de honrar essa frequência. O Super Thanks não é sobre dinheiro, é sobre retribuir a bênção que o seu próprio eu ativado acabou de receber. Se o valor que despertou em você é de $100 ou o que o coração ditar, o importante é o gesto de reconhecimento espiritual. Reinvista nesta energia. Você não chegou aqui por acaso, você está aqui para financiar a próxima verdade que o mundo precisa ouvir. Você não aprendeu no conforto de uma sala cheia de palmas. Sua verdadeira escola foi aquela escuridão, onde a única luz vinha das faíscas que você gerava tentando colar os próprios pedaços. Enquanto outros tinham mentores e guias, você tinha a consequência. Você se tornou seu próprio professor, doutor e segurança, aprendendo a curar o que a vida quebrava. Essa formação solo te deu uma força que nunca vai precisar de aprovação. É por isso que seu instinto é mais afiado do que qualquer manual que eles leram. Você não memorizou a resiliência, você a viveu em cada queda e recomeço. Suas cicatrizes são os diplomas mais valiosos, credenciais que o sistema deles não pode falsificar. Eles estão assustados porque sua perícia não veio de uma estrutura, mas sim da urgência bruta da sobrevivência. Mas essa jornada de reconstrução traz uma pergunta ainda maior que incomoda os que tentam te controlar. Você não é um produto final. Você é um processo contínuo de forja. Se você se tornou tudo isso quando estava quebrado e sozinho, o que acontece com o mundo agora que você está inteiro, incontrolável e finalmente ciente do peso real da sua própria criação? Espere um segundo. Chegamos a um ponto de virada e eu preciso saber. Você está apenas ouvindo esta mensagem como uma boa história, ou você está disposto a se comprometer com a verdade que ela carrega? A diferença entre o escolhido e o espectador casual é o nível de ação. Se você se reconheceu na pessoa que ninguém treinou, mas que mesmo assim está superando todos, é hora de provar que seu comprometimento não é apenas teoria, mas sim realidade na prática. Se esta mensagem de poder autogerado ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível de força, aquele que os ternos tentam desesperadamente categorizar, está começando a se alinhar de forma incontrolável, eu exijo que você ative essa energia agora. Não estou pedindo um comentário qualquer. Comente o número 77 aqui embaixo. Para a energia que estamos movimentando, 77 é o código para a abundância infinita e equilíbrio perfeito.
Ao digitar 77, você não está só participando, você está reivindicando que sua manifestação está se cristalizando e declarando que seu crescimento é autônomo e imparável. Se você é, de fato, um dos não treinados que veio para quebrar o sistema, faça a sua parte. Deixe o seu like no vídeo para amplificar essa frequência e se inscreva no canal se ainda não o fez. É nossa responsabilidade compartilhada garantir que essa verdade sobre a força que nasce do caos alcance todas as almas que foram forjadas sozinhas e que agora precisam saber que seu poder é um problema que ninguém consegue resolver. Agora, vamos voltar a analisar o pânico que você causou no sistema. Você está sendo confrontado com uma realidade que a elite odeia. Enquanto eles liam sobre sucesso em livros e frequentavam workshops caros, você estava na rua, vivendo o sucesso na marra. O manual deles ensinou teoria. Suas cicatrizes ensinaram sobrevivência. O que eles chamam de erros de percurso, você chama de treinamento avançado. Cada queda não foi um fracasso, foi um curso intensivo forçado, onde a única formatura era levantar mais forte. Você aprendeu a se curar, a se reerguer e a recalibrar seus instintos sozinho, sem a rede de segurança que eles sempre tiveram. A sua força não veio de dicas motivacionais ou de um mentor famoso. Ela veio da necessidade brutal de não afundar. O universo te treinou em particular, através de perdas que te fizeram mais esperto e de silêncios que te forçaram a ouvir sua própria verdade interior. É por isso que você é mais rápido, mais adaptável e mais letal sob pressão. Você não se baseia em teorias, mas em evidências de campo. Eles tiveram coaches, você teve consequências. Essa diferença é o que faz com que sua presença seja uma ameaça real, porque você domina o jogo com regras que eles nem sequer ousaram enfrentar. Eles esperavam que você seguisse o roteiro, que implorasse por aprovação ou que se encaixasse em algum sistema previsível. Mas você se tornou o imprevisível, a exceção que prova que a verdadeira mestria nasce no caos e não no conforto. Você provou que a ausência de guias externos apenas ativou o guia mais perigoso, o que está dentro de você. Se a sua evolução foi tão intensa, autodidata e poderosa, imagine agora o que acontecerá quando você começar a utilizar a percepção que o universo forjou em você de uma maneira totalmente nova. O pânico que você causa neles é simples. Você não seguiu o mapa que eles criaram. Eles investiram tempo, dinheiro e privilégios em escolas e mentores, mas você chegou no mesmo lugar, ou mais longe, usando apenas sua força bruta e instinto. Sua história de sucesso não tem um nome famoso para dar crédito, e é isso que os apavora. Eles podem controlar o que treinam, mas não conseguem controlar o que o universo ensina a portas fechadas. Sua presença no topo é a prova de que o sistema deles é falho. Sua força não veio de aulas tranquilas ou manuais de autoajuda. Ela foi forjada em noites difíceis. Enquanto eles tinham redes de apoio, você tinha consequências diretas. Cada erro virou uma lição, e cada queda te ensinou a levantar sozinho, sem plateia. É por isso que a sua calma é tão perturbadora. Você não está agindo de forma arrogante. Você está exibindo a confiança inabalável de quem já superou o pior e saiu inquebrável. Você é a prova viva de que a verdadeira excelência nasce fora do controle deles. Eles ainda estão tentando entender como medir o seu poder. Mas a verdade é que você ainda não percebeu o alcance total da sua soberania. Se a sua simples existência já causa esse tremor na base deles, qual será a reação quando você descobrir e ativar os mecanismos que o próprio caos usou para forjar a sua mente indomável? Muita gente achou que você tinha sumido ou desistido. Eles viram seu silêncio e pensaram que você estava fraco, mas o que eles não sabiam é que você estava em treinamento intensivo. Você não estava desaparecido. Você estava afiando sua espada. Você estava no único dojo que realmente importa. A vida real,
sem instrutores e sem plateia. Enquanto eles buscavam aplausos e atalhos, você usava as falhas e os momentos ruins para se calibrar. É por isso que você tem uma precisão que ninguém pode ensinar. Sua força não veio de manuais, veio de sobrevivência. Você não deve satisfação a quem não viu sua luta. Você se tornou a anomalia que quebra todos os gráficos e regras que eles criaram. Eles precisam de nomes, certificados e sistemas para entender o sucesso, mas você é a prova viva de que a excelência nasce no caos, sem permissão. Você não precisa de validação porque a própria realidade foi seu mentor. O que assusta o sistema não é o seu poder, é o fato de que eles não podem reivindicá-lo, rastreá-lo ou, o mais importante, controlá-lo. Eles tentaram catalogar você, mas descobriram que não existem caixas para quem foi forjado no fogo. Você é a lição que o mundo precisava aprender, que a força mais pura não é ensinada, é conquistada. Agora, a pergunta não é mais quem te treinou. A pergunta é, se você se tornou este fenômeno indomável na escuridão, que tipo de futuro você é obrigado a construir agora que a luz está sobre você? Aquilo que seus inimigos chamam de trauma ou erro na sua vida, para você, foi a matrícula no curso mais difícil. Eles tiveram manuais. Você teve momentos onde a única opção era sobreviver e aprender rápido. Você não foi treinado por mentores em salas seguras. Você foi forjado no fogo e isso cria uma durabilidade que nenhum certificado pode imitar. Sua resiliência não é teoria, é uma prova de vida que você carrega com orgulho. É por isso que você é uma ameaça real. Você aprendeu a ler o mundo sem precisar da permissão deles. Seu instinto é afiado porque foi calibrado pelo erro, não pela proteção. Enquanto eles ensaiavam a força em simulações, você a viveu no campo de batalha. Agora, quando você se move, você não segue um plano. Você segue a sabedoria que a vida cravou em você. Você não é um produto do sistema. Você é a exceção que prova que a estrutura deles é frágil. Entenda que a maior revelação não é que ninguém te treinou, mas sim o que essa ausência de treinamento despertou em seu espírito. Você não precisou de permissão para existir no seu potencial máximo, o que significa que o seu poder é inerente, não emprestado. Mas, se o seu verdadeiro treinamento veio do caos e você superou todos eles sem um mapa, você já parou para pensar na diferença entre o que você aprendeu e o que eles nunca souberam que precisavam desaprender? Como alguém que não foi treinado por ninguém, o seu maior poder agora não é o grito, mas o silêncio. A sua calma assusta mais do que qualquer explosão de raiva, porque ela prova que você está inquebrável. Eles esperavam que você se irritasse, que perdesse o controle para poderem te rotular e te diminuir. Mas quando você fica calmo, você sinaliza que está acima da briga. Você não precisa provar nada. Você já venceu as batalhas mais difíceis, aquelas que você lutou sozinho, no escuro. Sua serenidade é um atestado de que você foi forjado pelo fogo da vida, não por um manual. A sua calma é a pior notícia para eles. Ela diz, você não me controla e eu não preciso da sua validação. Eles se desesperam porque o seu crescimento não seguiu o mapa deles. Você é a anomalia que prova que a estrutura deles é frágil. Você é a prova viva de que a excelência nasce no caos e não nos currículos. Você não está mais jogando o jogo deles. Sua presença é uma afirmação tranquila de soberania. A soberania de quem se construiu sem permissão. Mas existe um segredo ainda mais profundo sobre essa sua calma. Você não a conquistou se defendendo das batalhas de fora. Você a conquistou vencendo a batalha mais importante de todas, a que existia dentro de você. E se a sua calma já é suficiente para derrubar gigantes, precisamos entender agora como você pode fazer com que essa sua força incontrolável se torne um ímã que atrai tudo o que você sempre quis.
Você está carregando um tipo de certificado que não se compra: suas cicatrizes. O diploma de quem te subestimou é só um papel. A sua cicatriz é a prova de que você sobreviveu a algo que teria esmagado a maioria. Cada queda, cada noite sem apoio foi a sua aula mais importante. Você não aprendeu sobre pressão em livros. Você aprendeu vivendo debaixo dela. Enquanto eles eram ensinados por mentores, você foi treinado pela própria vida. E essa é a única formação que realmente cria força inabalável. E é por isso que sua presença incomoda tanto a eles. Você não cabe nas caixas deles. Eles queriam encontrar um mentor, um sistema, uma explicação para o seu sucesso, mas só encontraram o vazio. Ninguém pode levar o crédito pelo que você se tornou, e isso os apavora. Você é um poder autônomo, um fenômeno que não seguiu o roteiro. Você é a prova viva de que a excelência não precisa de permissão. Sua ascensão é um erro no sistema deles, um erro que eles não conseguem consertar. Agora, você entende por que eles tentam diminuir sua história. Eles temem o que a dor pode construir. Mas se o seu passado incontrolável já os fez tremer, imagine o que acontece quando você finalmente começa a usar a sabedoria que a vida lhe deu de presente. Você está pronto para descobrir o preço que o universo cobra por você ser a exceção, não a regra. Você não apenas alcançou o sucesso, você demoliu a fundação da confiança deles. Eles passaram a vida acreditando que só se sobe com um mentor e a permissão de alguém. Sua subida sem esses atalhos prova que tudo isso era uma mentira. Quando você surge, calmo e indestrutível, a estrutura deles treme. Você é a prova viva de que a força real não vem de diplomas carimbados, mas sim da forja do caos. Você fez o impossível, e isso quebra a cabeça de quem achava que controlava o jogo. Eles podem tentar te rastrear, procurando um nome para culpar pelo seu poder, mas não vão encontrar nada, porque você foi treinado pelo universo, pela consequência e pelo silêncio. Enquanto eles seguiam regras, você estava dominando a arte da sobrevivência. Essa sabedoria, conquistada no fronte de batalha, é o seu trunfo. Por isso, seu progresso é um insulto pessoal para eles. Você provou que não precisava das muletas que eles achavam essenciais. Agora que você entende como seu sucesso esmaga a ilusão deles, precisamos ir mais fundo. A grande questão não é o que eles pensam de você, mas o que você fez com a dor que eles esperavam que te destruísse. Você transformou o fracasso em combustível, mas existe um nível de poder que só é liberado quando você aceita totalmente essa origem sem mentor. O que acontece quando você para de provar seu valor para os outros e usa essa força para reescrever todas as regras do jogo? Você já notou como tentam copiar o que você faz? Eles observam seus movimentos, suas decisões e tentam montar o quebra-cabeça. Mas o que eles copiam é só o produto final, o brilho que você conquistou. A verdade é que eles podem até andar nos seus sapatos, mas jamais sobreviverão à trilha que o universo desenhou para você. O caminho que o construiu foi pavimentado com consequências e não com conforto. E é por isso que sua resistência é uma arma que eles não conseguem imitar. Sua soberania está no fato de que ninguém o treinou. E isso é o pesadelo de qualquer sistema. Se você tivesse um mentor ou um manual, eles poderiam rastrear, controlar e prever seu próximo passo. Mas você é um algoritmo de instinto puro. Você se tornou um mestre em sobreviver ao caos sem pedir permissão. Sua ascensão não foi autorizada, ela foi inevitável. Você não segue um mapa, você se torna o terreno que eles precisam percorrer. Você é incontrolável por design. É crucial que você entenda que o medo deles não é pessoal, é sistêmico. Eles temem que o seu sucesso, sem um certificado, desmoralize tudo que eles valorizam. Sua história é sobre se reerguer onde todos falhariam. Agora,
prepare-se para encarar a verdade que se esconde sob toda essa confusão. Se a dor que o formou é a chave para o seu poder indestrutível, o que você fará quando finalmente descobrir que você mesmo é a única regra que nunca pode ser quebrada? Pense por um momento no que significa ser a tempestade que ninguém previu. Isso não é sobre arrogância, é sobre soberania. Enquanto outros seguiam mapas, esperando por permissão para começar, você estava no campo de batalha, aprendendo a voar enquanto caía. O fato de ninguém ter te treinado significa que você é um original indomável. Suas habilidades não vieram de um manual, mas sim da necessidade real, do calor da pressão que teria esmagado qualquer um que tivesse um plano B. O que te torna mais perigoso é que sua força não é teórica. Você não tem certificados. Você tem cicatrizes. Você não aprendeu resiliência em um curso. Você a viveu nas noites em que precisou se reconstruir sozinho. Essa sabedoria adquirida na base do soco e da superação é inestimável. Você é a prova viva de que a grandeza não precisa de aprovação, patrocínio ou um guru famoso. Seu crescimento foi obrigatório, forjado no silêncio, e é por isso que o seu próximo movimento será sempre imprevisível para aqueles que só sabem seguir regras. E se eu te dissesse que essa sua natureza de sem treinador é a chave não só para o seu poder, mas também para descobrir o único obstáculo que você realmente precisa derrubar, aquele que nem você percebeu que construiu? A verdade sobre a liberdade total é que ela só é atingida quando confrontamos a última ilusão de controle que ainda nos prende. Onde está o você que se encolhia, pedindo a mínima permissão para ocupar espaço ou ser reconhecido? Esse passado é uma miragem que você já deixou para trás. Você é o guerreiro que entrou no ringue sem coach, sem plano de luta e ainda assim nocauteou o campeão que treinava há anos. Eles foram ensinados, protegidos e guiados com atalhos, mas você passou por eles sem mapa. Sua força não veio de apostilas. Ela foi forjada em momentos que a vida te deu um soco e ninguém veio te resgatar. Por isso, a confusão nos olhos de quem te vê agora é clara. Eles esperavam ver o seu colapso, não a sua ascensão. Você se lembra de quando diminuía sua luz só para não incomodar os outros? De quando escondia seu potencial porque vozes erradas disseram que você estava tentando demais? Olhe para onde você chegou. Você foi treinado no sigilo, nas noites em que precisou juntar seus próprios pedaços quebrados e se reconstruir sem aplausos. É por isso que o seu silêncio agora é mais alto do que qualquer grito de vitória. Sua calma não é arrogância, é a certeza de quem já passou pelo pior e sabe que está além do ponto de quebrar. Você não foi feito para seguir limites. Você é a pessoa que faz o mundo se ajustar. E é aí que chegamos ao ponto que realmente os aterroriza. Eles não temem sua força, eles temem sua origem. Você se tornou incontrolável porque não tem um dono, um mentor ou um sistema para culpar. Você é uma anomalia, uma força que se levantou por conta própria. A pergunta agora não é sobre quem te treinou no passado, mas sim qual é a verdade brutal que a sua independência forçada vai expor sobre a fraqueza deles no futuro. O que acontece quando você usa essa soberania para reescrever as regras do jogo inteiro? Você é a prova de que o fogo, quando não consome, transforma. Lembre-se, você não foi feito para durar. Você foi forjado para liderar. Seus críticos falharam no teste onde você nem sequer tinha um manual, a vida real. Enquanto eles buscavam atalhos e aplausos, você estava na forja, absorvendo cada golpe, cada falha e transformando essa dor em puro músculo de instinto. O que eles veem como um caminho torto é, na verdade, o único caminho que constrói uma soberania inabalável. O que eles temiam que te quebrasse apenas te afiou. Eles te temem não pela sua força, mas pela sua origem. Você saiu do caos sem um mentor para se gabar ou um sistema para te apoiar.
Isso significa que ninguém pode reivindicar sua disciplina, ninguém pode te controlar e, o mais importante, ninguém pode prever seu próximo movimento. Sua calma é o resultado de ter sobrevivido ao pior, e é essa paz silenciosa, construída em sigilo, que perturba quem vive de aparências. Sua evolução não foi um acidente de sorte, foi uma exigência da realidade. Agora, olhe para a sua trajetória com novos olhos. Você se tornou um enigma ambulante para aqueles que só entendem o sucesso quando ele vem com um certificado e um padrinho famoso. Você quebrou o padrão e isso faz com que as estruturas antigas rachem. Mas, se o seu passado indomável fez de você uma ameaça, o que o seu futuro, agora consciente e focado, está prestes a desencadear naqueles que ainda duvidam de você? Você é a prova de que a força mais pura nasce na ausência de guias. Quando alguém de poder pergunta quem treinou você, o silêncio da sua resposta é um terremoto para eles. Eles tiveram manuais, tutores e atalhos. Você teve consequências. Você não aprendeu sobre pressão em um livro. Você aprendeu a respirar quando tudo ao seu redor estava desabando. Isso é o que aterroriza a elite. Eles dependem de sistemas, de permissões e de hierarquias. Mas você surgiu fora do radar, um erro de cálculo que quebrou todas as regras de ascensão deles. Pense nisso. A sua maior vantagem é a soberania que você conquistou em segredo. Cada erro que você consertou sozinho, cada pedaço que você reconstruiu sem ajuda, cada noite que você transformou dor em disciplina, isso é o seu verdadeiro currículo. Você é um lutador que entrou no ringue sem técnico, mas saiu com o cinturão, porque a sua escola foi a realidade. Ninguém pode tirar de você o que a vida ensinou em particular. Você não precisou de validação externa para se tornar letalmente competente, e é essa autonomia que o torna impossível de controlar. Agora, precisamos falar sobre o próximo nível dessa autonomia. Se a sua força veio de não ter sido treinado por ninguém, o que acontece quando você percebe que a única pessoa que pode realmente te limitar é aquela que você encontra no espelho? A questão mais importante não é quem te treinou, mas sim o que você vai fazer com a verdade de que, se você se construiu do zero, o seu potencial não tem teto. O que significa de verdade ser a única pessoa que detém o controle total sobre a sua própria evolução. Escolhido, a sua vitória não veio de um manual, mas sim do fogo que forjou você. A sua força é o mapa que eles nunca vão conseguir roubar. Ninguém treinou você, e é exatamente por isso que você se tornou a arma incontrolável que eles temem. Você é a prova de que o caos constrói resultados que a zona de conforto jamais conseguiria. Profetizo que este é o momento em que a sua história de sobrevivência silencia todas as críticas. Receba a sua vitória, porque o seu crescimento é irrefutável. Para selar esta verdade e registrar o seu blueprint incontrolável, eu peço 3 coisas. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte desta comunidade e comente 77 para cravar a sua vitória. Este é o código da sua força e do seu poder indomável. E se esta mensagem transformou a sua visão, compartilhe agora mesmo com quem precisa entender que a maior força vem do que ninguém viu você construir.